Graça e paz. Eu sou o pastor André da Igreja Batista em Quitaúna e nós tínhamos presencialmente algumas semanas atrás os nossos cultos de quarta-feira, em que nós chamávamos de culto de espiritualidade para nós refletirmos a respeito da nossa própria espiritualidade. E a partir desse atual contexto de quarentena, que acabou de ser decretado inclusive, nós vamos passar a ter essas meditações visando o desenvolvimento da nossa espiritualidade dentro desse ambiente digital, dentro desse ambiente virtual. E nós temos trabalhado ao longo de muitas semanas, mais de um ano, a leitura dos Salmos, a meditação nos Salmos, para o desenvolvimento da nossa espiritualidade, para termos uma referência de uma espiritualidade bíblica. E eu gostaria de te convidar nesse dia a ler comigo o Salmo de número 47. E como nós sempre fazemos nos nossos cultos de espiritualidade na Igreja Batista em Quitaúna, eu vou ler primeiro na Nova Versão Internacional e depois na Bíblia a Mensagem. E eu gostaria de te desafiar a não ler o texto somente com o seu intelecto, somente com a sua racionalidade, mas que você abra o seu coração, abra a sua alma, para que o texto possa produzir dentro de você, dentro de uma perspectiva existencial, transformação, renovo, paz, que o texto fale alto na tua alma. Salmo 47 diz assim: batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Amém. Na Bíblia a Mensagem, o Eugene Peterson, ele parafraseia o texto da seguinte maneira: aplaudam todos, bravo, bravíssimo, cantem para Deus com todas as forças. O Eterno, o Altíssimo, é formidável, fez da terra e do oceano um monte só. Ele esmaga povos hostis, põe nações debaixo dos nossos pés. Ele nos põe entre os primeiros da fila, o premiado Jacó, o seu favorito. Os aplausos soam quando Deus sobe ao monte, uma trombeta sopra no cume. Cantem canções para Deus, cantem ao nosso Rei, cantem louvores. Ele é Senhor sobre a terra, então cantem suas melhores canções para Deus. Deus é o Senhor das nações pagãs, o soberano, o Rei. Príncipes de todos os lugares estão reunidos com o povo do Deus de Abraão. Os poderes da terra pertencem a Deus. Ele se eleva sobre todos. Amém. Eu gostaria de pensar com vocês nesse dia um pouco a respeito de um conceito, de algo que eu entendo que é fundamental, e à luz da palavra de Deus, à luz inclusive deste salmo, me salta aos olhos nesse texto. É o fato de que nós, Igreja de Cristo Jesus, nós, povo de Deus, nós, como o próprio Novo Testamento, Pedro vai relatar em uma das suas cartas, um povo separado, um povo santo, uma nação de sacerdotes, raça eleita. Esse povo, nós, somos exclusivos de Deus, mas Deus não é exclusivo nosso. E nós precisamos ter essa perspectiva em relação ao Senhor. E certamente isso traz impactos para a nossa vida espiritual, para o desenvolvimento da nossa espiritualidade à luz das Escrituras. Em primeiro lugar, essa afirmação de que nós somos exclusivos de Deus, mas Deus não é exclusivo nosso, isso nos traz conforto. Isso nos traz alento para a nossa alma, porque nós
passamos a ter uma perspectiva em relação a Deus de que o Senhor, de que o nosso Pai, Ele está antenado, Ele está ligado, Ele está sensível a tudo o que está acontecendo no mundo. Não somente em relação à vida da igreja ou em relação àqueles que professam fé nele, mas Deus, Ele é o Senhor de todos os povos, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor de todas as nações. Então a gente precisa compreender que isso é um fato, isso é uma realidade, é explícito na Escritura que esse Senhor, Ele está acima de todos os povos, de todos os governantes, e isso nos traz alento, porque nós temos um Deus que está atento a tudo o que está acontecendo na humanidade. Especialmente nesses dias em que nós estamos em quarentena, estamos num estado de pandemia, é muito importante que a gente tenha a perspectiva de que o Senhor, Ele está atento à humanidade, o Senhor está atento à raça humana, o Senhor não está preocupado somente com aquele prédio que nós chamamos de templo, de igreja. O Senhor está antenado e preocupado com tudo o que está acontecendo na humanidade, inclusive e principalmente nesses dias em relação a essa pandemia. Então, o Senhor é Senhor de todos e de tudo. E isso é maravilhoso, isso nos traz conforto, isso nos traz alento. O fato de saber que nós temos um Deus, um Senhor, que está perceptível e sensível a tudo ao que a humanidade passa. Em segundo lugar, a gente percebe também que esse Senhor, que é Senhor de tudo, Ele tem um jeito, uma ética, uma maneira de se portar em relação aos povos da terra. E a grande referência que nós temos é em relação a Israel. A forma como o Senhor lida com Israel, a forma como o Senhor instrui Israel, a forma como o Senhor trabalha com a maneira como Israel tem que ser como povo, sendo um exemplo para todos os povos. Essa maneira é uma referência de como o nosso Deus, de como o Senhor, Ele cuida de todo o universo, Ele cuida de todos os povos, Ele cuida de todas as nações. A gente pode ter convicção de que Deus está comprometido com a causa do órfão, do pobre, da viúva. Ele está comprometido em relação a todo aquele que está oprimido, aquele que sofre. Ele está comprometido em propiciar o amor, a lei do amor para todos os povos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. E isso também é algo maravilhoso para nós percebermos em relação à nossa humanidade. Esse Deus que é Senhor de tudo e de todos, Ele tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir em relação a todos os povos. Por isso a gente pode também ter descanso nesse Deus, sabendo que Ele não somente está antenado com tudo que está acontecendo, mas principalmente Ele está comprometido em cuidar daqueles menos favorecidos, em cuidar daqueles que sofrem. E nessa situação atual também, em relação à pandemia, ao coronavírus, a gente pode ter certeza que o nosso Senhor é um Deus que está sensível à dor daquele que está contaminado, à dor da humanidade em relação a esse momento tão complicado, tão delicado, esse momento tão único que nós estamos vivendo. Deus, Ele se compadece da humanidade nesse momento. Isso certamente é um fundamento essencial em relação à nossa espiritualidade, porque se Ele se compadece, nós, aqueles que professamos fé no Senhor, devemos nos compadecer, devemos ser responsáveis, devemos ser éticos, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque é essa a referência do Senhor para todos os povos. Portanto, nós devemos amar como bem nos ensinou o Senhor Jesus, não somente aqueles a quem nós amamos, mas principalmente e também os nossos inimigos. E nesse momento específico, essa situação que nós passamos como humanidade, certamente a nossa espiritualidade precisa ser nutrida em solidariedade, em amor, em responsabilidade, em ética, diante desse momento tão crucial que nós estamos vivendo. Em terceiro lugar, a certeza de que o Senhor é Senhor sobre todos os povos e todas as nações precisa mover em nós um tipo de espiritualidade que nos dê esperança. Esperança pelo fato de que o Senhor tem salvação e graça não somente para os seus, mas para todos os povos, tribos e nações. O salmista, ele é muito claro aqui no final, inclusive, em relatar para nós
que os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. O versículo 9, o salmista, portanto, ele mostra para nós, ele deixa exalar no seu texto, na sua oração, na sua petição, no seu louvor ao Senhor, de que esse Deus, o Deus que é Deus de todos os povos, tribos, línguas e nações, ele é um Deus que manifesta graça, esperança, salvação para todos, né? Que coisa maravilhosa sabermos que nós não somos o alvo exclusivo da graça dele, mas que ele tem graça disponível, misericórdia disponível, salvação disponível para todos os povos da terra. Portanto, esse tipo de espiritualidade tem que nos levar, como o salmista nos orienta e nos incentiva, a louvarmos ao Senhor. Que nesses dias que nós passamos por um momento de confinamento, um momento de reclusão, um momento de muita cautela, de muito cuidado, de muita responsabilidade, que a gente possa compreender que o Deus revelado nas Escrituras é um Deus que traz conforto, que nos dá uma referência, que nos dá esperança e que nós não somos exclusivos dele. Aliás, que nós somos exclusivos dele, mas ele não é exclusivo nosso. Ele é Senhor de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações. Portanto, temos motivos de sobra para exaltar o nome dele, para louvar o nome dele, para glorificar o nome dele. Que você possa fazer como o salmista, que você possa adorá-lo, que você possa bater palmas, que você possa oferecer harmonia, que você possa oferecer arte, que você possa oferecer o belo para o Senhor, porque ele é digno de ser louvado. E que a sua espiritualidade se desenvolva e que você cresça em maturidade cristã, para que você exalte ao Senhor, não somente por você ser exclusivo dele, mas pelo fato dele não ser exclusivo nosso, dele ser o Senhor de todos e de tudo, de toda a raça humana, especialmente nesses dias em que a raça sofre, que nós tenhamos certeza que o Senhor, ele está sofrendo junto com a raça humana, ele está se compadecendo da raça humana e ele está conosco nesse momento de calamidade. Que isso traga conforto para o teu coração e que isso sensibilize o teu coração e a tua vida, para que você se compadeça de todo o seu próximo. E quem é o próximo? Qualquer um que é humano é o nosso próximo. Então, ame e deixe exalar essa esperança, essa paz, esse conforto que nós temos no Senhor para todo aquele que você convive. Deus abençoe a sua vida e eu te convido para orar comigo nesse momento. Senhor, diante de Ti nós nos colocando a nossa vida, Pai amado, te agradecendo pelo fato de sermos Teus. Mas nos alegramos também nesse dia pelo fato de não sermos exclusivos Teus. Pelo fato de que o Senhor é um Deus de todo povo, de toda língua, de toda tribo, de toda nação. O Senhor é o Deus da humanidade, o Senhor está acima de todos os governantes e o Senhor tem esperança para essa humanidade. O Senhor é uma referência para essa humanidade. O Senhor traz conforto para essa humanidade, Pai. Pedimos especialmente nesses dias que o Senhor manifeste a Tua graça e a Tua misericórdia para com todos nós, Pai amado. Para que todos possam perceber e experimentar a presença e a realidade de um Deus que está perto da humanidade. Nós te agradecemos, nós te louvamos, porque a Tua graça não tem limites. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor acalente o nosso coração, que a Tua presença seja real no nosso meio e que possamos desfrutar do conforto do Deus que é Deus sobre tudo e todos. Em nome de Cristo que nós oramos, gratos a Ti. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida.